Oi, gente, eu vim falar do jogo de Lucifer. Tipo, as pessoas já estavam falando sobre a série de Lucifer. E também tem jogos de romance que tem a ver com isso. Tem jogos que demonstram qual a verdadeira face de Lucifer. E tem demonstra que alguns demônios podem ser bonzinhos. Alguns podem mostrar a verdadeira face. Tipo, se você jogar um jogo, um exemplo, um jogo de romance, que tem muito jogo de romance, você fala, mas é só um jogo de romance, por exemplo, tem pessoas que gostam muito de jogo de romance e tem a ver com esses negócios, já, uma coisa tipo, não, mas é só um jogo de, um exemplo, é só um jogo, de certeza, e encontrei um livro, é um livro que tem sobre história e romance, que tem a ver com esse nome. E minha mãe, ela é católica, mas nem tanto, mas ela sabe é, as armadilhas do inimigo. Minha mãe sabe quais são as armadilhas do inimigo. Tanto que ela também vai para Sexta-noite, que é um canto religioso feito por um japonês, falando sobre Deus. Gente, minha vida tá doida. Mesmo eu fico do mesmo jeito quando ela fica batendo a gaiola com os baiões de Gonzaga. Eu fico doida igual a ele, no meu juízo. Por isso, quando eu peço pra ele que para de bater na gaiola, eu fico agoniada. Olha como ele fica, o barulho. Porque, por exemplo, ele tá desde 2025 batendo na gaiola. Batendo na gaiola, assim, quando estivesse fazendo. Isso tá desde 2025 e tá desde o mês todo e eu não tô mais suportando. Chegou no nível, né? Eu peço pra Deus pra suportar. Tipo, Deus pra me acostumar com coisa ruim. Eu não me acostumo com coisa ruim. Quando eu me acostumo com coisa ruim, né? Não tô falando isso mal, não. Tô falando das coisas que acontecem. Eu peço pra Deus pra não me acostumar. Porque, tipo assim, tem pessoas, tem homens que traem esposas. Gente, perdoar é uma coisa, tá? Perdoar é uma coisa, voltar é outra. Não volte pessoa que te traiu, não. Mas, tipo assim, fala com Deus, Deus, eu devo voltar com essa pessoa. Se Deus voltar no seu coração que sim, então reze pra esse homem não te trair mais. Vai dar trabalho? Vai, mas se você não quer esse trabalho, então, gente, uma coisa que eu peço. Se você não quer sofrer pro homem infiel, porque tem pessoa que tem tabu com isso. Gente, tabu não é uma palavrão que eu tô falando. Tomara que esse vídeo não caia. Tabu, tô dizendo como se fosse uma fantasia, um gosto estranho. Gente, pra mim, olha, minha mãe já sofreu de traição e eu já fui traída também, gente, e eu já tava me acostumando com traição, tava. Mas Deus tá aos poucos me tirando de gente, ele não deve se acostumar a traição de ninguém, não. Deus sim restaura casamento, restaura, mas se você não quer um parceiro que não te traia, eu recomendo que se volte para Deus por Santo Antônio, porque Deus e Jesus, né, une almas. Reúne almas. E eu, desde que? Gente, desde novinha, desde quando tinha 15 anos, eu pedi para Deus homem fiel. E Deus deu? Não. Como assim, se você pediu tanto, é porque aqueles homens, gente, não se não, você não pediu por quê?
Deus atendeu no tempo dele. Como assim? Aquelas pessoas que estavam comigo, não foi Deus que uniu. Foi o próprio diabo que uniu. Como assim, gente? Quando a gente não serve Deus por inteiro, não tá em volta adepto a Deus, o inimigo da pessoas que tem o mesmo gosto que você. Você pensa, nossa, a pessoa tem o mesmo gosto que você. Aí você pensa que é Deus que uniu. Mas quando tem um caos em volta, não depende do caos assim, você percebe que não é Deus e depois você mas é Deus, você me deu um nome. Não foi. Você sabe que não foi Deus. Gente, eu sei que casamento, namoro, tem dificuldade, mas não tem traição do meio, não tem dragão, não tem dragoa. Não tem não. Quando você se volta pra Deus, reza pra Deus, pede um homem fiel, Deus restaura essa pessoa. Deus dá um homem fiel. É difícil encontrar a gente, não. Ele não vai precisar lutar. Essa pessoa não vai trair você próximo. Tipo assim, né? Tipo assim, nossa, tá a ponto. Um exemplo, quase cai, um exemplo. A pessoa. Não, ele não vai ser assim, quase cai em depressão. Ele não vai cair em depressão. Senão você nem tem. Não é difícil. Gente, uma coisa. Gente, se afirme no Espírito Santo. Tem pessoas que se afirmam em Deus e não pedem um homem fiel. Nossa, mas é comodismo. Onde é você querer um homem fiel? É comodismo. Isso não é comodismo. Isso é querer o quê? Sua felicidade. Eu sei que vai ter espinhos no caminho, mas pelo menos não vai ter infidelidade. Gente, um exemplo, você dança funk. Você dança funk e nunca procurou Deus na sua vida. E você encontra um homem que é dessas farofas, que também gosta de funk. E você percebeu que ele traiu você, tá? Um exemplo, com uma funkeira, fazendo coisas impróprias com ela, que eu não vou dizer o que é. Eu tô usando casos, tá? Casos a casos. E a pessoa culpa o quê? Deus? Não culpa Deus, não. A culpa, meu Deus, a culpa é sua. Como assim culpa é sua? Por que a culpa é sua? Porque você deixou brechas pro inimigo. Já quanto mais você peca e mais você se distancia de Deus, o próprio demônio, ele junta uma pessoa que tem o mesmo gosto que você, é doido igual a você. Não será doido de bater no seu caminho, mas tem o mesmo gosto. Gente, não queira ter uma pessoa que tem o mesmo gosto que você, porque às vezes o seu gosto não é bom. Aí você pensa, nossa, porque nem tudo é o que é. Gente, é uma providência Deus que eu tô usando aqui. Eu tô sendo usada por Deus. Tem uma coisa que eu ia dizer, não tô conseguindo dizer. Porque tá muito forte. Mas, assim. Gente, olha, se voltem pra Deus. A pessoa, nossa, eu nunca, mais nossa, eu nunca pedi para Santo Antônio, um homem da minha. Gente, pelo amor de Deus. Se apega a Santo Antônio. Um exemplo. Maio tá acabando. Aí vai chegar o quê? Julho, junho. Aí chega o mês do Santo Casamenteiro. Aí, gente, vocês devem, primeiro de tudo, peça um homem fiel, melhor. Peça um homem fiel. Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Perdoar é uma coisa, voltar para um homem que te trai é outra. Se você não quer um caos desse na tua vida, reza para Deus, reza para Santo Antônio. Gente, não faça amarração, que tem pessoas que fazem pro cara voltar. A gente não faça, é um perigo amarração. Às vezes não volta. Se não voltar, acontece o quê? Se não voltar, você acha que é Deus?
unindo você com o cara não é amarração. É os seus antepassados. É os seus antepassados unindo, não é Deus. Não é Deus. Aí a pessoa faz um negócio que não é pra ter traição, queimar um outro. Mas quando não acontece, né? Porque acontece. Funciona. Esse negócio de amarração funciona sim. Funciona. Mas às vezes quando volta, o que acontece? Um exemplo. Se a pessoa não voltar, você sofrerá consequências da amarração que você fez. Tem pessoas que ficam doentes. Tem pessoas que ficam doentes se o amor da sua vida não voltar. Como assim? Doente. Tem uma pessoa que já pessoa que eu conheço. Fez a amarração pro cara voltar, o cara não voltou. Porque os guias espirituais, no ano passado, ela não queria. Aí, gente, por favor, não faça amarração. Se alguém pedir, não faça amarração, não faça esse negocinho, mesmo que parecendo inofensivo. Não faça. Porque tem casos que o cara nem volta pra você. Nem volta. Aí você sofre o quê? As consequências. Você fica doente, acontece. Não sei se acontece outra coisa, eu sei que uma pessoa ficou doente, mas eu não sei o que acontece. A pessoa faz crendo que a pessoa pode voltar. Mas a própria pessoa que ajuda a fazer não sabe se ela mesmo vai voltar pra você. A pessoa não sabe. Então, gente, não faça amarração, não faça negócio de voltar. Peça para Deus, fala assim, Deus, se você voltar, que ele volte. Vai voltar renomado do Espírito Santo. Tipo, gente, não faça amarração, não vá consultar tarô. Pensa de falar, isso tem coisa ruim no dedo. Gente, tome cuidado com o ocultismo, amarração, ocultismo, tarô, ocultismo, signos solares, negócio de dia, tem pessoas que dizem que não existe, gente. Se ocultismo existe, signos existem, porque cada signo é ligado no ponto de uma estrela. Deus fez essa estrela, certo? E ela tem estrelas que ficam ligadas uma com a outra, juntando. Isso forma um signo, certo? Forma. Mas nem tudo que está escrito ali sobre o signo, sobre você, sobre o que fala de você é verdade. É verdade. Nem tudo é verdade. Nem tudo é verdade. Porque, gente, signos existem. Olha, minha perna tá até queimando por falar nisso. Assim, não que surge fogo do nada, é só uma queimação. Pá, Deus é maior. Gente, se Deus, olha, não quer que a gente mexa no ocultismo, se o ocultismo existe. Se o ocultismo existe, bastão existe. Signo existe. Existe. Por isso que Deus não quer que a gente não mexa nessas coisas. Porque é uma coisa oculta. É uma coisa oculta. É uma coisa oculta. E as pessoas ficam dizendo, quem fez signos? Foi Deus ou foi o homem? Gente, assim, foi Deus. Tá, tipo assim. Porque você vê, tem um signo, certo? Aí cada tem uma estrela e elas são ligadas uma à outra, uma pontuação. Uma interligada junta uma outra. Uma ligada. Um exemplo, as Três Maria. Elas são ligadas uma à outra, as Três Maria são ligadas. Se Deus fez o mundo em 7 dias, fez estrelas.
Tem algumas... Nem todas as estrelas são interligadas, são separadas. Tipo, gente, o lado bom do ocultismo tem um lado bom do ocultismo e tem um lado ruim do ocultismo. Se o oculto existe, gente, se o mundo espiritual existe, signos existem. Porque é um perigo mexer com signos. Olha, mexer com signos. Olha, gente, tem um lado oculto bom e tem um lado ruim. Porque tem pessoas que mexem com as das trevas. Tipo, Lady Gaga, Anitta, os cantores mexem com as das trevas. E tem um lado espiritual bom. Em coisas boas. Se você mexe com coisa oculta, que é uma coisa boa que vem de Deus, o universo ajuda você. Mas nossa, um exemplo, eu faço ocultismo, mas não é um ocultismo ruim. É uma coisa boa que tem a ver com o universo. Mas tipo assim, então por que às vezes acontece isso comigo? Porque sem querer você mexeu com coisa que não era pra mexer. Parece uma coisa tão inofensiva nos seus olhos. Porque primeiro, tem pessoas que mexem com coisa ruim do oculto e pensa que é boa. Aí quando o universo vê o lado do ocultismo ruim, que você não sabia que era ruim, e ele vê que você tá abandonando aos poucos, aí esse lado do oculto, tem um lado espiritual ruim, ele atrapalha a tua vida. Aí você vê, nossa, aconteceu uma boa coisa ou aconteceu uma coisa ruim? Você vê. Tem dois lados espirituais, mundo espiritual. Tem um lado espiritual que é de Deus e tem um lado espiritual que é do mal. Gente, então tome cuidado, tipo Ouija, nunca joguem Ouija. Eu vi coisas, assim, eu nunca joguei, mas eu vi pessoas em vídeo fazendo mexendo em Ouija. Gente, não mexa em Ouija. Gente, não mexa em Ouija porque acontece muita coisa ruim na sua vida. E tem pessoas que gravaram mexendo em Ouija e aconteceu muita coisa estranha. As pessoas que mexeram em Ouija. Nessas coisas, gente, tome cuidado. Se você mexe com signo, com tarô, gente, pelo amor de Deus. Você tá tentando adivinhar o futuro, tenta adivinhar o futuro da outra pessoa. O que acontece? É oculto. Isso, a pessoa pergunta, isso muda o destino da pessoa? Não, não muda. Sendo que você tá querendo saber o seu futuro. Gente, não queira saber o seu futuro. Porque nem tudo que tá lá vai te agradar. Um exemplo, você saber com quem vai ficar e você mexendo no ocultismo, pensando que era bom. Nossa, eu vou ficar com tal fulano ciclano e assim, já sei quem é. E às vezes a pessoa até sofre com isso, tá? Então, gente, deixa Deus trabalhar, não mexa com o ocultismo. A própria Lady Gaga, quem foi no show de São Paulo, quem viu o show de São Paulo, Lady Gaga, ela mexeu no oculto. Quem foi pro show de Anitta com aquele homem, que eu esqueci o nome, que teve uma coisa muito esquisita, que parece um templo satânico ali. Eu falei no outro vídeo o que aconteceu. E até no show, quem foi no show de São Paulo de Lady Gaga, que ela fez umas coisas esquisitas que eu não posso contar aqui. Gente, é muita coisa oculta. Até em dança de K-pop tem coisa oculta.
Eu ainda eu vi muito ocultismo ali nas algumas coisas de K-pop. E tem pessoas que tá dançando, não sabe que tá fazendo o culto satânico lá dentro, ali dentro. Tem pessoas que tá dançando, você sabe, tem pessoas que sabem, tem pessoas que não sabem. Gente, tem que tomar muito cuidado que tipo de dança eles estão dançando. Acha que é uma coisa. Até o próprio coreógrafo, às vezes, não sabe que tá atraindo uma coisa ruim, que tá fazendo um culto lá sem saber. Gente, então. É tipo. Um tipo de MV, nossa, parece um MV inocente. Nem todos os MVs de K-pop é inocente, não. Às vezes nem o próprio produtor sabe o que tá fazendo. E às vezes sabe que tem a ver uma coisa oculta, gente. O ocultismo tá em todo canto. É oculto. Sabe o que é oculto? É uma coisa escondida. Oculto que está uma coisa escondida. Tá, mas tá dizendo, se signo existe, então a gente pode mexer. Porque é uma coisa oculta. Tem muitos segredos ali e fala sobre o seu futuro. As pessoas falam, não, signo não fala sobre o futuro. Fala. Fala sim. O próprio mapa astral, se você tiver um segmento no ocultismo, você consegue ler o seu futuro ali mesmo. Nossa, pessoas, quem sabe o nosso futuro você sabe, assim, Deus sabe do nosso futuro. As estrelas também sabem do nosso futuro. Ou seja, a gente não deve tentar adivinhar nada. Nada. Deus fala, deixai nas minhas mãos. Porque quando você deixa as coisas na mão de Deus, fica muito melhor do que você ficar procurando no culto. A pessoa fala, nossa, se a pessoa pergunta pro pastor, qual é o seu signo, pastor? É o Espírito Santo. Mas, tipo assim, não tem nadinha você dizer, nossa, eu sou de leão, eu sou sagitário. Porque só tá dizendo, um exemplo. Você vai perguntar qual é o seu signo? Peixes. E a pessoa fala, signo, gente, signo sim existe. Existe. Porque se uma coisa oculta existe, é uma coisa oculta, gente, oculto. Não tô dizendo culto de crente. Ou culto. Por isso que nem a gente tem que ter cuidado que tipo de coisa bota. Bota na tua casa. Porque tem coisas que geram maldição na sua casa e você nem sabe. Tipo, tem brinquedos, por exemplo, roupas de animes, personagens. Que se tem algum cultismo ali, um exemplo, se você compra um negócio que tem maldição ali, você nem sabe. O que a gente faz? Joga fora? Gente, se a gente jogar fora, a gente acha que é o certo. Não é o certo nem queimar, porque o espírito do culto tá lá dentro. E às vezes aquilo que você queimou pode voltar, ou senão o espírito pode se vingar. Então o que a pessoa faz? Bota uma cruz, o bota o nome de Jesus ali, ou se não, uma água benta. Como assim uma água benta? Gente, é uma água purificada. Como assim? Você reza pro Espírito Santo, ou se não você liga na televisão e tem canal que todos os canais que tem coisas, eles benzem a água. São águas purificadas. Águas purificadas. Água ali é o sangue do Espírito que purificou a água. Quando você bebe uma água purificada, gente, ali é como se fosse o próprio sangue de Jesus.
Tomara que o YouTube aqui não tire o meu vídeo, mas como assim? É uma coisa purificada, a água tem um gosto diferente. E como se o vinho, Deus transformou água em vinho, era uma água purificada, porque era o sangue. Aquilo ali não era só vinho em si, era o sangue do Espírito Santo se transformou em vinho. Era um vinho purificado. É igual um gosto de uma água benta, mas sendo com gosto de um vinho purificado. Por isso que nas igrejas eles purificam o local. E é certo purificar o ambiente, porque o inimigo tá até nas igrejas, nas pessoas, a pessoa nem sabe se der brecha. Aí por isso que eles purificam. Mas quem tem sinusite forte, o cheiro incomoda. O cheiro assim incomoda quem tem sinusite. E a pessoa, mas tem pessoa que vai pra igreja, outros não se incomoda. A gente não tem nada a ver de demônio aqui. Não é questão, essa questão pode ser também, no caso, né? Quem entrou, se a pessoa saber, e também se a pessoa tiver, tipo assim, sinusite, por exemplo, como eu tenho. Um exemplo. Tem pessoas. Tem pessoas que têm sinusite. Como é que faz? Ah, então, se eu tenho sinusite, deixo de ir pra igreja? Não vou mais. Liga, reza em casa, bota no canal da Rede Vida que tem missa. Aí, uma pessoa que tem sinusite não sente o cheiro. Mas quando o padre benza o local, ele benza a câmera. Ou seja, quando ele benza a câmera, a televisão também é benzida, porque, gente, se alguém tá perto de você e o cheiro do incenso incomoda, não vai reclamar com o outro, que às vezes você nem sabe que a pessoa tem um sinusite forte. E isso incomoda, ainda mais quando tem ventilador por perto, e o incenso entra na pessoa que tem. A pessoa se sente um pouco mal por causa do cheiro que pode incomodar a pessoa que tem sinusite. Tipo eu o cheiro sempre me incomodou porque eu tenho sinusite. E graças a Deus a minha sinusite não tá como antes. Mas eu não sei se quando eu for pra igreja, eu não sei se daí o cheiro do incenso vai incomodar por causa da minha sinusite. Eu não sei. Mas uma vez que eu fui, não disse, tá começando a tocar baião dois aqui, do Gonzaga. Aí pronto. Teve uma vez que eu fui pra igreja e eu fiquei bem de frente do ventilador. Eu tava aqui, né? E tava assim. Aí eu fui com as pessoas que eu gosto muito com uma amizade, assim. São amiga da minha família. Aí pronto, eu fui pra igreja. Tava de noite no Natal. Chegou. Gente. Aí eu tava bem quase perto do ventilador. Aí bateu. Eu passei um pouco de mal. Porque minha sinusite. Minha sinusite. O cheiro entrou bem aqui no meu nariz e eu eu não tava mais aguentando. E ela percebeu e botou pra mim outro lado. E eu fiquei calma, porque tem pessoas que vai achar que era um espírito dentro de mim. Gente, tem pessoas que acusam os outros sem. Tá bom, homem. Tá bom. Tá bom.
Quer sair? Quer? Quer? Peraí. Hum, vamos ver. Esses bichinhos sai. Ei, mamãe, saia. Saia, quer sair? Tomar um fresco? Saia. Tá estressada aí dentro. Saia. Saia. Sim. Tem pessoas, eu acho, que... Homem, saia. Essa barata tá me incomodando. Sim. É... É, tem pessoas, eu acho, que pensaram, ai, tem maligno nessa pessoa. Gente, tem pessoas que julgam as coisas sem saber, às vezes nem é. E, gente, tem vezes também que eu não fui pra igreja. Não é porque eu me afastei por causa desse, mas é por causa. É por causa do incenso que ainda me incomodava. É tipo assim, gente, quem tem uma sinusite, tem bronquite, tem tudo no IT. Então eu tô quase ficando melhor. Mas, tipo assim, aí, bota uma máscara. Gente, mas agonia, agonizante. Você fica com suor e a máscara fica desse jeito. Só Deus sabe como eu fico agoniada quando eu tenho muito suor. Eu não aguento muito suor. Gente, tem vezes que eu não fui mais pra igreja daqui, porque. Então, eu pensando assim, eu rezo em casa. Eu rezo em casa. Eu rezo, converso com Deus. Eu fico em casa, eu rezo em casa. Eu rezo sem cessar em casa. Cansada eu fico. E sim, eu vou falar aqui, gente, eu não tô aqui pra falar bem de Lúcifer. Eu tô falando pra falar mal. Entendeu? Mal, mal. Mal. Não vou falar bem. Vocês estão falando, mas eu falo só do diabo. Gente, Deus é maior, né? Não, eu tô falando assim pra vocês abrirem. Porque tem pessoas que eu acho, quando vê meus vídeos, não abre os olhos. Tem pessoas que vão abrir, tem pessoas que não vão abrir. Quando abrir, quando eu falo tirar as vendas, como assim tirar a venda? Tem pessoas que ainda estão cegas. Acho que uma tal série toda é normal. Isso é normal? Nossa, isso é normal. Gente, não. O oculto, presta atenção. Se Deus disse não mexa com o ocultismo, porque ele existe um lado oculto. Porque quem mexe no lado oculto tem sérias consequências. Como assim? Você sofrerá consequência na terra? E no inferno também sofrerá consequências. Deus quer que esse vídeo aqui não caia, tu não ter. Eu não sei porque eu tô aqui pra. Gente, como eu disse no outro vídeo. Como eu falei, gente, se um outro pastor, os pastores, fosse falar sobre isso, eles iam falar gritando nos seus ouvidos. Uma coisa que eu não suporto é gritaria. A prima minha descobriu uma coisa. Que ela assim, você não gosta, e eu nunca disse pra ela. Nunca. Nunca falei. Que ela assim, eu nunca falei pra ela, olha só. Você não gosta de ninguém gritando com você. Eu não gosto mesmo, eu não gosto de ninguém gritando comigo. Eu tenho um pavor quem grita comigo. Eu tenho um ódio quem grita comigo. Eu não gosto de quem fique gritando. Tipo, a minha vizinha, de vez em quando fica gritando. Gente, eu não tenho paciência quem fica gritando no meu pé do ouvido, não, viu? Eu não tenho mesmo. Não tenho. E tipo, eu não tenho paciência da minha ave fica fazendo isso até hoje. Eu acho que eu vou dar alguma coisa pra ele brincar, porque se não assim, eu não vou aguentar mais não. Dá alguma coisa pra ele brincar.
pra ele brincar, mas tudo ele tem medo. Mas tudo ele tem medo. Tudo ele tem medo, se assusta. Eu não sei onde ele tirou isso. Mas enfim. Eu falo sobre num jogo. E sim, tem. Aí tem jogos que acha, nossa, até no próprio jogo, tipo assim, um ser bonzinho que vai, não sei o que, gente. Aí tem os filhos dele e tal. Tem uns jogos que mostram como eles realmente são maus. Tem uns que não enganam, assim. Que tem romance que tem a ver com isso. Tem uns que eles não enganam, tá? Eles não enganam, como assim? Eles mostram como a verdadeira natureza deles. Tipo, mostra qual a verdadeira natureza, como eles realmente são. Porque tem pessoas que jogam, nossa, o cara tá tão mansinho, o filho dele tá tão mansinho, nossa, é tão good vibes, nossa. Aí eles falam, não, a gente não é assim, a gente é de boa, suave. Gente, é uma mentira, é manipulação na sua mente. Aí você joga, nossa, o filho dele é tão bonzinho, velho, no joguinho. Nossa, o filho dele é tão bonzinho. Será que lá é assim? Será que ele é bonzinho? Já que o próprio filho é bonzinho. No jogo ele tá bonzinho. Será mesmo? Não, gente, é enganação. É enganação. É enganação. É pra enganar vocês, pra enganar que... É claro, ele também tem filhos, né? Também, é claro que ele também tem filhos. Que os filhos dele são bonzinhos. Nossa, que ele é bonzinho. Não, ele é bonzinho. Super bonzinho. Não sei o que, não sei o que. Gente, abra os olhos. Quem for jogar esse jogo, porque ele manipula é, o, o mal manipula as pessoas que são fáceis de manipular. Mas a pessoa, nossa, o mal nunca manipulou. Você não sabe. Às vezes ele manipula e você não sabe. Se a pessoa cai em tentação sem saber, você não sabe. Tá difícil. Mas enfim, gente, eu tô aqui porque pra falar assim. Nossa, mas eu assisti a série. Nossa, cara, gente, é enganação. É enganação. Aí as pessoas. Nossa, um exemplo, eu jogo um jogo do Playar. Aí tem um negócio desse. Aí eu jogo. Nossa, mas às vezes o cara fica bonzinho. Mas às vezes ele mostra a verdadeira natureza. Aí eu jogo. Jogue, mas reze o Pai, do Filho e do Espírito Santo para isso não atrair na tua vida a sua vida real, que pode atrair uma coisa negativa. Você pode jogar? Pode, mas né, mas antes desliga o celular. Você não lê um salmo, senão desliga o seu celular e toque uma água benta no seu celular, né? Pra, pra, pra purificar o seu celular, pra não atrair, pra esse jogo não atrair coisa ruim pra tua vida. Pra tua vida tanto emocional como sentimental ou na vida real. Pra não atrair coisa ruim. Gente, mas tipo assim, eu posso jogar? Gente, pode. Mas só quem deve jogar é quem sabe que quem é. Deus deixa de jogar, gente. Deus que sim, Deus que não. Porque Deus tem uns que Deus não deixa. Porque tem pessoas que têm mente frágil, que pode largar Deus e achar que o mal é bonzinho. Só pode jogar pessoas que servem eternamente a Deus, que não tem mente fraca, que não se deixa levar pro inimigo. E as pessoas sabem quem realmente ele é. Gente, não é pecado você ver jogo assim, que tem a ver com romance assim, não é, mas é por quê? Porque assim, você vê a verdadeira natureza como o inimigo age.
Às vezes ele mostra a verdadeira natureza quem é. E às vezes ele mente. Assim você saberá mais sobre ele e saberá se defender dele. Claro, não aprender só sobre ele para se defender. Você também tem que aprender as coisas de Deus. Aprenda as duas. Como assim? Se você sabe muito sobre Deus, você aprende uma coisa sobre o inimigo, não mexer com tudo nada disso, mas como ele reage. Porque você sabendo as coisas de Deus e sabendo ambos, você vai saber como lutar contra o próprio inimigo. Mas tem pessoas em que não podem fazer ambos. Como assim? Vocês agora há pouco podem, mas presta atenção no que eu disse. Se Deus vê que você tem uma mente fraca, que é fácil de ser manipulável por qualquer pessoa e é fácil de se licenciar dele por um jogo, e tem uns que se sentem mal jogando nisso. Por quê? Porque, gente, cada um tem seu hormônio, cada um tem seu corpo. Como disse Mitzi, como disse Missy, Missy da uma novela, ela era uma, Deus queira que se era uma prostituta e ela dizia, cada um reage de um jeito. E é verdade, cada um reage de um jeito, com qualquer coisa que seja. Gente, tem pessoas que se sentem mal pra caramba jogando isso. Porque tem pessoas que se sentem mal, entendeu? Se sentem mal no primeiro momento ou depois. Porque Porque aquilo ali não é que não seja pra você aprender como é o mal, assim, pra se defender. É porque às vezes, como se diz o meu professor, e Deus botou o segmento para o meu professor, Zé, nem tudo que faz bem pro outro faz bem pra você, não. Você percebeu que nem tudo que faz bem pro outro faz bem pra você? Vai mais, viu, sobre isso?